Podemos começar, Richelle. Então, tá bem. Eu sou Alice, então, né? Gostaria de agradecer até a sugestão das minhas colegas da CIS Central para que eu conduzisse esse momento, né? Eu estava afastada para disputa eleitoral aqui, né? Fui candidata a vereadora eleita e estou retornando para as minhas atividades laborais. Retornei ontem. E então, quem tem organizado toda a nossa comissão interna de supervisão durante esses 100 dias que eu estava fora foi a Richelle e a Cris, né? Então, elas estavam à frente aí de toda essa condução da comissão e também a organização desse momento. Me convidaram para participar por conta de ser uma eleição, um pleito, né, onde nós temos duas candidatas mulheres a reitoras, né, e isso é muito importante. E eu também, enquanto mulher eleita, da gente tá protagonizando, né, esse momento que para nós mulheres ele é muito simbólico, onde a gente está aí diante de uma disputa, de um cargo importante de tomada de decisão que está sendo pleiteada por duas mulheres. Então, parabenizo hoje a nossa reitora Nídia por estar novamente colocando seu nome à disposição para continuar o trabalho no Instituto Federal Farroupilha. A gente sabe o quanto isso é desafiador, né? Por mais que esteja aí a tempo na gestão, cada ano que passa, cada semana, cada dia é um desafio novo. Então, essa disponibilidade, né, de querer estar conosco na gestão por mais um tempo, né? A gente tem que agradecer isso, agradecer os colegas que estão aqui. A gente já aproveita para se desculpar, mas fizemos o que era possível, né? Os horários foram de acordo com os horários das candidatas. Como vocês têm acompanhado, né? Eu estou acompanhando quando dá, mas eu vejo que as candidatas estão correndo bastante para fazer essa campanha nas nossas 12 unidades. Então, a gente tem que ter também a compreensão de que não é nos melhores horários, é no horário que dá. Então, a gente agradece muito pela reitora ter conseguido esse horário e pede desculpa aos colegas, a gente sabe que não é um horário ideal, no entanto, também conseguimos, né, de última hora, aí a comissão eleitoral liberou que a gente fizesse a gravação e, posteriormente, o pessoal da TI de Santa Rosa, acho que está o Michael, ele vai subir no YouTube do Campo Santa Rosa para que todos possam acompanhar. Tá, então eu vou passar a palavra para a reitora, para ela dar uma mensagem de abertura, e depois a gente vai passar para as perguntas que foram enviadas via formulário. Olá, boa tarde, Alice. Cumprimentando a Alice, a Richelle e a Silvana. Cumprimento todos os colegas que participam deste momento. Agradeço pela compreensão deste horário que, como a Alice referiu, não é o melhor, mas a gente está no intervalo aqui no Campo Santo Augusto entre o turno da tarde e o turno da noite, quando às 19h já temos uma outra atividade prevista no roteiro acordado com a Comissão Central no dia 16, primeiro dia do início da campanha eleitoral. Então, agradeço vocês terem ajustado o horário para esse diálogo às 17h15, que é o intervalo até a próxima atividade, que hoje eu estou no campus Santo Augusto. Fico muito feliz por vocês terem pensado, colegas da neste momento de interlocução. O diálogo é sempre muitíssimo importante. A Comissão Interna de Supervisão tem um papel extremamente relevante e destacado na nossa instituição. Estou à disposição de vocês. Tá certo. Então, nós recebemos 26 questões no nosso formulário. O tempo também foi curto, porque a gente precisava saber exatamente os dias e horários, né? Mas dessas 26, a gente filtrou, né? Fizemos um filtro e vamos encaminhar
12 perguntas para as candidatas, tá? Então, a gente vai começar perguntando para a reitora qual é o seu posicionamento no CONIF pela pauta que a gente pleita, né, de estar e poder concorrer para cargo de reitor. A gente tem duas pautas vinculadas às eleições nos institutos federais que já, em alguns momentos, foram discutidas no âmbito do Pleno do CONIF e também na Câmara de Gestão de Pessoas. Uma das pautas que tem constantemente nos chegado é sobre por que, para ser candidato ou candidata a diretora-geral de campus, precisa necessariamente ser um cargo E, e não um cargo D, quando nas nossas instituições nós temos um volume expressivo de servidores cargos D, com mestrados, doutorados, e que no correr desses 15 anos há uma pergunta recorrente se não seria o momento adequado de pensar em reformular a lei de criação dos institutos federais para a questão das eleições de direção geral de campus e também a pauta que foi objetiva na pergunta da pauta sobre cargo concorrer a reitor. Vou começar abordando a perspectiva de mudança de legislação. Nos últimos 5 anos, o Pleno do CONIF tem discutido reiteradamente a não levada ao Congresso Nacional da Lei de Criação dos Institutos Federais por uma série de elementos presentes na nossa lei que envolve os processos eleitorais e a questão democrática. Então, até o ano passado, todas as vezes em que a gente teve essa pauta, a gente entendeu que o Congresso Nacional, recebendo a proposta de alteração da Lei 11.892, mesmo que o encaminhamento fosse para itens específicos, haveria um risco da gente ter perdas significativas em relação à democracia. Por que isso? Porque já teve 2 pedidos de alteração da nossa lei que envolviam uma regra diferente do processo eleitoral para a reitoria. Hoje a gente tem um processo de votação com 33% de peso para as 3 categorias que compõem a comunidade acadêmica, não existe lista tríplice na lei de criação dos institutos federais, entendemos que há uma legislação bastante avançada, vivemos um período em que foi muito discutida a designação de reitores eleitos, tivemos 3 reitorias de institutos federais que não tiveram o reitor ou a reitora eleita empossada, designada por decreto e que não tomaram posse, a não ser depois de um morosíssimo processo eleitoral, no caso da reitora Luzia, 1 ano e 8 meses, no caso do reitor Arnóbio, um pouco mais, no caso do Cefet Rio, também a gente teve intervenção, então essa pauta já passou pelo Pleno do CONIF, mas a não levada desse tema adiante foi em virtude de que entendíamos que não tínhamos um Congresso Nacional que fosse abertamente defensor dos processos democráticos que temos nos institutos federais e que a abertura de momentos de discussão sobre a alteração da lei poderiam nos gerar prejuízos de diferentes naturezas. Nenhum dos momentos em que essa pauta foi apresentada houve uma fala que não entendesse o pleito e que não abordasse de uma maneira positiva a importância das 2 carreiras para o funcionamento das nossas instituições. Eu acredito que o não ajuste das 2 questões para a direção geral e para as reitorias foi em virtude da análise de risco de conjuntura social-democracia mesmo, Alice. E penso que devemos voltar a discutir essas questões nos fóruns, na CIS, quanto por meio dos sindicatos das categorias, para que essa pauta possa ser rediscutida tanto nas nossas instituições,
quanto no âmbito do Pleno do CONIF, mas também que a gente pudesse levar essa discussão para os parlamentares do nosso estado, para que a gente pudesse construir um entendimento de qual será esse momento oportuno para a gente fazer a discussão de alteração da lei de criação dos institutos federais. Tá certo, obrigada. A segunda questão é que no dia 1º desse mês, né, agora, de outubro, foi publicada a portaria do MGI número 6.719, que institui o Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e da Discriminação na Administração Pública Federal Direta, suas autarquias e fundações, além de apresentar diretrizes para elaboração de planos setoriais. Foi estipulado um prazo máximo de 120 dias para os órgãos e entidades aprovar, publicar ou revisar os planos existentes. Como a sua gestão pretende abordar essa questão? Nós não vamos aguardar 120 dias para iniciar esse trabalho, porque entendemos que 120 dias é o prazo para a implementação. Então, ainda no mês de novembro, nós vamos organizar essa pauta, chamar as nossas representações, as instâncias, formarmos, por meio de portaria, constituirmos uma comissão específica para que possamos discutir a portaria ministerial e para que a gente possa, em novembro, dezembro e janeiro, nós já teremos passado 90 dias, considerando que o meu mandato ele tem uma vigência até 1º de fevereiro de 2025, entendo que a gente não pode esperar esse tempo de 3 meses que temos pela frente, em que, paralelamente a isso, já teremos novos gestores nas unidades, mas teremos que fazer um acordo entre os gestores atuais e os novos gestores, de maneira dos diretores de campus, da CIS, da CPPD, ética, integridade, para que possamos, de uma maneira amadurecida com os nossos núcleos, construirmos um grupo de trabalho para que possa se apropriar desse novo normativo e para que possamos implementá-lo o mais tardar no início do ano que vem. Tá certo, obrigada. A próxima pergunta é a seguinte: o que a sua gestão tem de propostas para a melhoria da qualidade de vida de todos os servidores e se há algo específico pensado à categoria TAI? Como candidatura, nós elaboramos um plano de gestão que foi apresentado no dia 16 de outubro à comunidade por meio de plataformas virtuais. Até o dia 26, fizemos uma compilação de sugestões e acréscimos que foram encaminhadas por servidores e por estudantes, e temos um dos vetores do nosso plano de gestão, que é o vetor 1, que aborda especificamente as questões que envolvem os nossos servidores, pautando qualidade de vida, pautando as questões da vida funcional. Sobre a qualidade de vida, nós criamos um item com o nome de Novas Formas de Cuidar, pensando em avançarmos em alguns aspectos. Nos últimos tempos, nós passamos a ser uma unidade CIAS, avançamos em relação ao acompanhamento das questões de saúde do servidor, conforme preconiza a legislação, mas entendemos que, por meio de um programa que vamos manter com o nome de Novas Formas de Cuidar ou com ajustes nesse nome, pretendemos reunir com a CIS, com a CPPD, com os nossos colegas da gestão de pessoas, com representação dos nossos diretores gerais, para que a gente possa pensar um planejamento para os próximos 4 anos, onde a gente consiga orquestrar o tempo de trabalho na nossa instituição, que hoje acontece para a categoria TAI de diferentes maneiras, com a possibilidade de termos o programa de gestão de desempenho, com outro grupo de servidores que faz a jornada flexibilizada de trabalho, para que a gente possa discutir e pensar de que maneira, durante a nossa jornada de trabalho, ou simultânea à nossa jornada de trabalho, nós possamos ter projetos que trabalhem com as questões laborais
de maneira a termos uma melhor qualidade. Mas também colocamos no nosso plano de gestão um dos elementos que entendo primordial nesse elemento, que é o tempo da nossa jornada de trabalho. Os nossos relatórios dos setores de saúde, eles evidenciam em que período a gente tem o maior afastamento dos servidores por questões de saúde, sejam elas de saúde física ou de saúde mental. Então, para os técnicos administrativos em educação, a pauta que eu me proponho a defender nas instâncias externas da instituição, e que já foi também pauta no último movimento paredista que nós tivemos, é que toda a categoria TAI possa ter uma alteração na sua jornada de trabalho. Atualmente, para a grande maioria dos técnicos, de 8 horas, exceto o jornalista, que é 25, algumas outras especificidades que a gente tem, na lógica de que a gente não tenha mais 40 horas semanais, e sim que a gente tenha 30 horas semanais para todos os cargos técnicos administrativos em educação. De maneira que, da jornada de dia, todos os nossos servidores possam ter 2 horas, 6 horas de trabalho e 2 horas para destinar a atividades de lazer, atividades físicas, atividades práticas de diferentes naturezas que possam beneficiar os nossos servidores e que possam reduzir o nosso número de afastamentos por saúde, que hoje são muito distintos. A gente tem servidores com afastamentos de 30 dias, a gente tem servidores com períodos longos de afastamento, há uma reincidência dos CIDs desses afastamentos. Então, a gente entende que hoje a gente não consegue, pela lógica como as carreiras estão orquestradas, pela forma como a gente tem alguns colegas podendo fazer o PGD e outros colegas que podem apenas fazer a flexibilização, a gente não tem uma isonomia na organização de trabalho dos nossos servidores técnicos administrativos em educação. E que a luta por uma jornada diferenciada para os servidores da educação pública seria uma forma da gente ter 2 grandes ganhos: reduzir a jornada de trabalho, possibilitando o autocuidado e o maior cuidado pessoal, e ainda incorporar ao serviço público um maior número de profissionais, de maneira que, para aqueles afastamentos que ainda venham a acontecer, a gente possa ter mais de um servidor atuando nas diferentes instâncias administrativas, ou de pesquisa, ou de extensão e inovação da nossa instituição. Hoje nós temos muitos setores em que a gente tem apenas um profissional que atua, e que no momento em que a gente faz a qualificação profissional, em que a gente faz uma formação continuada, a gente tem a perda do trabalho laboral daquele setor com o afastamento. E por saúde, da mesma forma. Aí o servidor afasta por uma questão de saúde, ele volta, ele encontra um volume de atividades que ficaram aguardando esse retorno do servidor, e a gente percebe que ele se afasta para ficar melhor, e quando ele retorna, ele precisa buscar o que ficou reprimido de trabalho, que não colabora em nada para a melhoria que ele tem. Então, para além daquilo que a gente colocou no plano de gestão, como novas formas de cuidar, como reorganização dos espaços de trabalho, como a avaliação do nosso programa de gestão de desempenho, como a avaliação constante da flexibilização da jornada de trabalho, eu penso que a gente precisa conjuntamente, gestão, CIS, servidores todos, sindicatos, buscar a alteração da jornada de trabalho dos técnicos administrativos como uma real forma de alteração deste cenário de adoecimento que a gente tem muitas vezes. Isso, somado ao acompanhamento das questões éticas, de assédio e tantas outras políticas de enfrentamento de momentos desrespeitosos da nossa instituição, penso que a gente teria condições de avançar grandemente. Então, convido-os a se somarem a esse pleito de que a gente possa discutir e batalhar para que a jornada seja de 6 horas, como a gente já tem visto em algumas iniciativas privadas em que se reduz a carga horária semanal para que a gente tenha o servidor mais ativo e atuante, mais motivado e mais saudável, especificamente.
Tá certo, obrigada pela resposta. A próxima, ela é quase parecida, mas não é tão igual assim. É relacionada também com a questão da qualidade das condições de trabalho da categoria TAI, especialmente para aqueles que não estão nessa jornada de trabalho flexibilizada e também não podem usufruir do PGD teletrabalho. Enquanto não houver essa viabilidade real, né, de colocar as 30 horas para todos os técnicos, que, pelo que ficou claro, né, pela fala da reitora, é um objetivo, né, é uma meta, as 30 horas para todos, assim como é uma pauta defendida no CONIF e assinado pelo nosso acordo de greve, agora em 2024. Até isso acontecer, como que é pensado para melhorar a condição de trabalho desses colegas que não conseguem ter a jornada flexibilizada e nem o teletrabalho? Hoje a gente tem alguns limitadores de quantitativo de servidores mesmo, para que a gente possa fazer a jornada flexibilizada na atividade finalística. Para a gente conseguir fazer a jornada flexibilizada, a gente precisa de um número de servidores que fazem rodízio no sentido de manter no mínimo 12 horas de atendimento ininterrupto. Essa é a base legal que a gente tem para a flexibilização da jornada de trabalho. Principalmente nos campos onde a gente tem um menor tempo da existência e desenvolvimento da implantação do campus, a gente tem muitos setores da atividade finalística que não tem o número de servidores suficiente para dar conta da rotação de turnos para atender às 6 horas. Nesse momento, o que a gente entende que é necessário ser feito é fazer, a partir da nova chegada de códigos de vagas, a gente fazer uma reanálise de um dimensionamento das atividades. Hoje a gente tem, por exemplo, nos setores de saúde, em algumas unidades, a jornada flexibilizada, em algumas a gente não tem a jornada flexibilizada. Da mesma maneira na tecnologia da informação. Sem que a gente, para dar 2 exemplos, tecnologia da informação e setor de saúde, mas o setor pedagógico tem a mesma questão. E nos laboratórios, por exemplo, também temos a mesma questão, né, Alice? A gente tem um técnico de laboratório área X e não tem alguém de mesma área para fazer o turno subsequente para as 12 horas. Então, a gente precisará fazer um mapeamento de todos os setores onde a gente não tem um quantitativo de servidores que possam fazer essa organização, esse revezamento para a flexibilização da jornada. Essa é uma das primeiras atividades e é um aspecto bem técnico que a gente gostaria de contar com a CIS para fazer isso. A gente sabe que a gente tem um projeto de lei no Congresso Nacional para a criação de novos cargos de técnicos administrativos em educação, sendo 2, inclusive, pauta do último movimento sindical, em que a gente tem um cargo D que vai ser genérico, o técnico educacional e o analista educacional, que por terem essa característica generalista, entendo que podem ser cargos muito especiais para esses ajustes dos espaços laborais onde a gente não tem, nesse momento, 2 servidores que consigam desenvolver as atividades inerentes ao setor para que ele permaneça em funcionamento para 12 horas ininterruptas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a gente tem um momento em que eu diria que a gente está otimista em relação à chegada de novos cargos, que esses cargos generalistas, eles podem nos beneficiar muito para as análises e especificidades para atender às questões da flexibilização das 30 horas. Para o PGD, a gente precisa reforçar a formação integrada dos nossos servidores todos e dos gestores, do quanto o PGD pode ser benéfico para a instituição, uma vez que contribui para a melhoria da qualidade de vida dos nossos servidores. E de que o fato de que o servidor não estar presencialmente não vai reduzir
a sua atividade laboral, não vai reduzir as suas entregas e aquilo que os setores precisam receber da atuação de cada servidor nosso. Retomarmos, a gente precisa agora fazer a avaliação do último ciclo do PGD, para que a gente possa avaliar e readequar algumas questões. Acredito e penso que esse deve ser um sentimento da maioria dos nossos servidores, que a nossa vivência nesses últimos praticamente 2 anos de PGD já nos permite perceber que a gente deixou de perder servidores, a gente já teria tido vários servidores atuando em outras instituições por acompanhamento de cônjuge, por exemplo, por necessidade de mobilidade familiar, e que fizeram a sua alteração de geografia permanecendo à disposição do IFAR, cumprindo com as suas atividades, entregando aquilo que o seu concurso trouxe de benefício para a nossa instituição. Então, entendo que a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade da chegada de novos cargos com uma característica diferente, que hoje é sempre uma pauta, a discussão, quem vai fazer o que eu não faço quando eu não estou, e, ao mesmo tempo, qualificar o entendimento sobre o programa de gestão de desempenho a partir da leitura dos demais colegas, de que eu preciso organizar a minha agenda para conversar com o servidor que está em PGD, que se ele não está em atividade presencial, eu posso marcar um Meet, se eu fico mais confortável vendo o servidor com o qual eu estou falando, por exemplo, ao invés de só mandar um e-mail, ao invés de fazer uma troca de mensagens não tão humanizada, no sentido de ver quem está me atendendo, saber quem está me ouvindo, que uma reunião como essa possibilita, mas que ainda não é explorada no PGD um grande número de vezes. Então, hoje o PGD e os retornos, eles são muito mais via e-mail ou via WhatsApp ou via chat do nosso próprio e-mail institucional, do que essa forma que a gente tem aqui. Talvez a gente precise perceber nessa forma de interação, que já é usada para medicina, que já é usada para psicologia, também para aqueles momentos em que o servidor gostaria de um atendimento e quem está em PGD não vai estar presencial, mas vai poder fazer esses momentos de interlocução mais aproximada. Obrigada. A gente vai passar para a próxima pergunta, que é bem ao encontro, né, do que nós estamos conversando sobre o PGD. A pergunta é: como você avalia a implantação do PGD no IFAR? Se você entende que é importante a manutenção e o fortalecimento do PGD TAI e docente na sua futura gestão, e se você visualiza a possibilidade de PGD, no caso, teletrabalho, né, para setores onde há jornada flexibilizada. Não é sobre o PGD presencial, sim. Então, o teletrabalho para setores com jornada flexibilizada, com no mínimo 2 dias de teletrabalho, no caso, para quem tem a jornada flexibilizada. Seria possível? Sobre o entendimento de como está o nosso programa de gestão de desempenho no IFAR. O primeiro momento que nós tivemos, ele teve uma avaliação bem aproximada dos servidores, dos gestores. Vocês lembram que a gente teve, para fazer o relatório do primeiro período do PGD, a gente teve inúmeras reuniões com diferentes protagonistas do PGD e com as chefias dos servidores em PGD, que resultou num relatório que foi construído a muitas mãos e que evidenciou com mais de 80% das leituras e das compreensões acerca do nosso PGD, que nós tínhamos conseguido adotar o PGD de uma maneira efetiva, de uma maneira rápida, e que a avaliação foi de que estava satisfatória. Nesse mesmo relatório, nós tivemos alguns itens que demonstravam que a gente precisava qualificar o plano de trabalho individual e a forma de acompanhamento do plano de trabalho com as chefias
chefias e também uma melhor orquestração do encaminhamento das demandas para os servidores em PGD. Então, o nosso relatório evidenciou que foi uma decisão acertada que tivemos naquele primeiro momento. Depois disso, nós também fomos contatados pela Universidade Federal de Santa Maria quando ela começou a iniciar o seu processo de implantação do PGD, porque viu na experiência do Instituto Federal Farroupilha uma experiência que havia começado antes. A gente fez uma série de reuniões com a Progep para que eles percebessem como a gente tinha feito essa etapa, e eu arrisco dizer que não é nem o entendimento da reitora Nídia. O PGD, ele é uma realidade na administração pública federal e dificilmente haverá uma retroação dessa organização do trabalho nas instituições públicas federais para aquelas atividades em que a presencialidade não é um elemento fundamental. Então, não tenho intenção nenhuma de retroagir em relação ao que eu entendo que nós já avançamos em relação à forma de organização do trabalho da categoria dos técnicos administrativos em educação na nossa instituição. Sobre os espaços onde a gente tem 6 horas fazerem PGD, penso que a gente precisa promover uma avaliação das atividades que são desenvolvidas nesses setores. E vou ir diretamente a um exemplo, porque eu acredito que a compreensão vai ficar mais facilitada. A gente tem cada vez mais as atividades desenvolvidas por meio de sistemas. Exemplo, setor de registros acadêmicos. Houve um tempo em que todas as nossas matrículas eram presenciais, por exemplo. Então, nós tínhamos nos setores de registros acadêmicos o percentual de atividades, ele era basicamente presencial. Ele era o atendimento do estudante que estava presencial e que precisava desse atendimento presencial. Hoje a gente tem uma série de atividades vinculadas aos servidores e aos estudantes que não exigem mais essa presencialidade. A gente faz matrícula online, a gente tem cursos em educação à distância em que os servidores não estão em presencialidade, nem os estudantes estão em presencialidade. Então, a gente precisará fazer uma reavaliação dos setores que hoje a gente tem classificados como atividade finalística e que, por serem classificados como atividade finalística e que a própria Comissão Interna de Supervisão, quando a demanda para a jornada de flexibilização das atividades acontece, o servidor faz esse formulário com a sua chefia, a CIS participa dessa atividade de verificação daquela atividade para a flexibilização da jornada de trabalho. A CIS tem uma participação importantíssima nessa questão da flexibilização, para que a gente não atenda à legislação nem da flexibilização da jornada de trabalho e nem a legislação que se refere ao programa de gestão de desempenho, a gente precisará fazer uma análise das especificidades dos setores e das alterações que o trabalho desenvolvido nesses setores passou a ter na conjuntura dos últimos anos, em que a gente tem cada vez mais o governo federal trabalhando com o seu projeto de governo eletrônico. A gente tem um planejamento de 10 anos no governo federal para a adoção de sistemas para uma série de atividades que envolvem o laborar dos servidores do administrativo federal. Então, penso que, Alice, para a gente avançar em relação a esses elementos que diferem a regulação do PGD e da flexibilização da jornada de trabalho a partir da atuação ininterrupta por no mínimo 12 horas, é realmente reavaliar se as atividades desenvolvidas naquele setor, elas ainda são essencialmente presenciais, como a gente tem expressas na nossa resolução que baliza a regulação da flexibilização da jornada de trabalho. Então, para a gente alterar esse formato que a gente tem, a gente vai precisar revisitar esses normativos institucionais e sugiro que a própria CIS possa ser a demandante dessa pauta para uma reanálise
desses normativos a partir das atividades que percebemos que mudaram de característica a partir da adoção de outras práticas e fazeres na nossa instituição. Exemplo, matrículas online, diplomas digitais, entre tantas outras questões que a gente não tem mais a solicitação da atividade exclusivamente presencial, como já foi no momento em que a gente adotou a flexibilização da jornada de trabalho e regulou as 30 horas no Instituto Federal Farroupilha. Obrigada, candidata. E assim, complementando, eu acho que hoje a gente já tem até uma possibilidade de fazer a jornada fora do ambiente imediato com a regulamentação da atividade TAI, né? Talvez não os 2 dias, mas pelo menos 1 dia e meio a gente já consegue, né, pessoal? Só precisa realmente encaminhar a documentação e protocolar o pedido. E voltando aqui à pergunta, entra numa questão que é bem pertinente à Comissão Interna de Supervisão, que é a questão do redimensionamento das vagas, né? A gente tem uma portaria que traz as tipologias dos campi, né? E quantitativos, detalhes por unidades, e hoje a gente percebe que alguns campi estão acima do teto de referência e outros estão abaixo. Daí o colega traz o exemplo, que estariam acima do teto de referência Santa Rosa, São Borja e Alegrete, e abaixo Frederico, Santo Ângelo e Jaguari, né? Então, considerando que o IFAR não receba código de vagas, quais são as propostas para esse redimensionamento, para equalizar os servidores tais entre os campi com base na portaria vigente? A portaria 713, que é a vigente, ela traz a possibilidade da flexibilização para mais ou para menos de até 30% dos servidores de cada uma das nossas unidades. Então, ou estar a mais ou para menos, considerando o normativo vigente, o que a gente não pode ter é a alteração que ultrapasse os 30% da portaria. Com essa alteração das nossas tipologias internas, a gente tem uma portaria que é do IFAR, que é a 1020, a gente percebe que algumas das unidades desenvolveram-se em número de quantitativos até 2016, e de 2016 para agora, a gente não teve atualização do que é recitar, e a gente não recebeu mais códigos de técnicos administrativos de maneira a levar todas as unidades ao seu teto, vamos dizer assim, mesmo que a gente flexibilize para mais ou para menos. Nós ainda temos 80 códigos digitais que devemos receber observando a portaria 713. Também gostaria de dizer para vocês que a portaria 713 tem sido pauta de discussão para alteração da portaria 713 pelo CONIF para a CETEC nos últimos 2 anos. E a gente tem o compromisso da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica de que no primeiro semestre do ano que vem, a portaria 713 vai ser alterada para que a gente possa ter um ajuste de quantitativos de cargos e de funções, CDs e FGs incluídas, que a portaria 713 ela tem tanto quantitativo de cargos C, D e E, quanto quantitativos de FGs e de CDs. Do momento em que ela foi publicada até agora, a gente teve um grande número de cargos que foi extinto, então a gente praticamente não tem mais o cargo C como um cargo que vai existir nas instituições públicas federais. Precisa ser feito esse ajuste lá na portaria 713 do MEC, para que a gente possa fazer a análise e o dimensionamento das unidades especificamente sobre essas questões, e acredito que se a gente articular a reanálise dos setores que a gente tem em funcionamento na instituição para verificar aqueles setores que a gente vai poder ter PGD ou não, a gente vai conseguir equalizar o modelo previsto pelo Ministério da Educação
com as reais necessidades dos setores e a possibilidade de trazermos mais qualidade de vida aos nossos servidores a partir da organização do trabalho de cada um dos nossos setores. Para isso, a gente também vai precisar trabalhar com algumas formações sobre o universo do trabalho nas instituições de educação, de que maneira a gente vai precisar trabalhar para que a gente não tenha uma desconexão das pessoas, dos seus ambientes de trabalho, das relações interpessoais com os nossos colegas, verificando as possibilidades da gente ter no PGD tanto a totalmente presencial, quanto hoje a gente pode ter o PGD presencial, o PGD parcial e o PGD total em afastamento. Então, a reanálise para essa equalização precisará ser feita no próximo ano. Cumprido o compromisso da CETEC com a reavaliação da portaria 713, penso que a gente pode ir paralelamente a isso, ajustando e fazendo análise das atividades a partir dos setores, dos números de servidores quantitativos e de que cargos estão em cada setores, para que a gente, com os cargos generalistas, tanto o D quanto o E, o técnico educacional e o analista educacional, que devemos receber no próximo ano para concursar, a gente conseguir ajustar a dinâmica de trabalho e de alocação dos servidores. Também é importante que a gente relembre que a gente tem o colegiado de campus em todos os setores e que a gente orienta que as equipes diretivas e a CIS e a CPPD participem ativamente das discussões sobre as necessidades de servidores nos diferentes setores da nossa instituição. Então, a análise ela vai precisar ser unidade por unidade, compreendendo todas as diferenças que ora tem. Hoje nós não temos nenhuma unidade que esteja acima do percentual de flexibilização permitido pelos normativos institucionais, mas a gente tem unidades que, pelo não recebimento do quantitativo de códigos de vaga, está bem aquém. E você citou, Alice, o campus Frederico Westphalen, que é o modelo 90-70. Hoje o campus Frederico Westphalen tem exatamente 40 tais, ao invés dos 70 previsto lá no seu modelo, com o seu quantitativo de 1.111 estudantes. Então, a gente tem no campus Frederico um único assistente de alunos, por exemplo. Então, a gente tem, em alguns setores, uma discrepância em relação a outras unidades, em virtude da não destinação de códigos de técnicos para a nossa instituição nos últimos anos. Neste ano, a gente teve a destinação de códigos de docentes, que geraram uma possibilidade da gente ter no próximo mês um concurso público com 27 vagas de docentes e 23 áreas sendo contempladas nesse concurso público. Mas nós vamos ter, paralelamente a isso, um edital de concurso TAI que só tem 5 vagas de TAI, porque a gente não vai esperar para abrir o concurso de TAIs, porque mesmo que sejam 5 vagas de TAIs, a gente precisa desses 5 profissionais o mais breve possível na nossa instituição. Tá certo, eu não sei como é que tá o teu tempo, reitora, a gente tem aí, mas pelo menos umas 3 perguntas, tá? Eu posso permanecer tranquilamente até as 18h30. Aí eu vou precisar pedir licença para vocês para acompanhar a apresentação de propostas aos estudantes do curso de agronomia aqui do campus Santo Augusto. Mas temos meia hora ainda, vamos conseguir vencer todas as questões. Então, eu vou fazer 4, que eu já ia tirar uma, porque eu achava que não ia dar tempo. Tá? Então, a próxima pergunta é sobre se você irá garantir a paridade de gênero e de categoria na escolha de pró-reitores, e se você poderia indicar alguns nomes de que vão assumir essas pró-reitorias. Quando eu fui eleita em 2020, a pergunta que eu mais ouvi foi sobre a equipe de gestão, e ajustei a equipe de gestão
da época, teve um campus em que 8 vezes foi sorteada a mesma pergunta para minha resposta naquelas interações virtuais, porque as pessoas pretendiam passar a ideia de que todos os pró-reitores da professora Carla seriam igualmente os meus pró-reitores. E aí, os ajustes que eu havia me comprometido a fazer, fizemos trazendo mulheres, a questão de gênero, e, naturalmente, a nossa instituição, neste momento, tem um cenário de gênero absolutamente inspirador, vou usar essa palavra para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nós temos 11 campos e nós temos 7 campos em que a gente tem mulheres ou sozinhas no processo eleitoral ou concorrendo no processo eleitoral. Então, nós vamos ser um recorde na rede federal, considerando a presença feminina no colegiado de dirigentes. Nós vamos ter o colegiado de dirigentes mais feminino da história do Instituto Federal Farroupilha. Eu já observei na construção dessa nossa equipe de gestão a presença de técnicos administrativos e de docentes na organização, na composição das equipes, tanto na titularidade das pró-reitorias, quanto nas diretorias e nas coordenações na sequência, observando que na atividade finalística a gente tem uma predominância de docentes e que a gente aumentou consideravelmente na reitoria a presença de mulheres e a presença de técnicos administrativos nas pró-reitorias. Vou dar o exemplo da PROAD. A gente hoje tem 3 mulheres ocupando as 3 diretorias da PROAD. A pró-reitora Miriam, a diretora de Orçamento e Finanças, Denise, e a diretora de Licitações e Contratos, a Rosane. Então, quando organizamos o nosso processo, já tivemos essa reorquestração a partir da organização de cenário de mulheres e do cenário de servidores homens e de servidoras mulheres. Também olhamos para a distribuição dos cargos diretivos entre professores e técnicos administrativos na reitoria. Sobre a organização da equipe de gestão, nós vamos ter alteração na equipe de gestão, inclusive, já informada publicamente no dia do seminário do pesquisador, que aconteceu recentemente. A titularidade da pró-reitoria de pesquisa será alterada. Pretendo ter uma mulher à frente da ciência na pró-reitoria de pesquisa. Estou em diálogo sobre essa titularidade. Nós teremos ainda no mês de dezembro os primeiros ajustes em relação à titularidade da PRPPGI, mas eu vou reservar-me o direito de informar esses ajustes na equipe de gestão. Não será só a pró-reitoria de pesquisa, teremos ainda uma outra alteração, mas vou resguardar-me o direito de trazer a informação sobre a equipe de pró-reitores em um momento oportuno. Quero reiterar que a continuidade de algumas presenças na pró-reitoria eu já tenho plena consciência e não vou esconder, pretendo manter a minha pró-reitoria de ensino com a Patrícia à frente da PROEM, exceto se por algum motivo ela resolva deixar a gestão, não pretendo fazer essa alteração. Tenho uma colega pró-reitora com uma vasta experiência na direção de ensino do Campus Alegrete, que já ficou agora, nesses últimos anos, depois da saída do Renato, que foi redistribuído à frente da pró-reitoria de ensino, e tive o diálogo direto com os diretores de ensino das unidades que fizeram um manifesto de permanência da minha pró-reitora de ensino. Então, ao mesmo tempo que estou trabalhando com a perspectiva de alteração de equipe, também estou trabalhando com a perspectiva de permanência de alguns integrantes da nossa equipe, uma vez que vou para um segundo mandato, e entendo que, em algumas instâncias, nós andamos
muito e avançamos significativamente. Tá certo, obrigada. Bom, ainda tem uma questão que é sobre a sua opinião, seu entendimento sobre a possibilidade de contratação de tais substituto. Hoje a gente sabe que não é permitido pela lei, também é uma questão que eu, enquanto representante sindical, acompanho que, embora seja uma reivindicação sindical, não é algo que é unânime, não é um assunto, todos concordam com a existência desse cargo, tá, e substituto. Então, a pergunta vem mais nesse sentido de entender a sua opinião sobre a contratação de tais substituto na instituição. Eu sou favorável à contratação de tais substituto, para além, inclusive, do que foi pactuado no movimento grevista. Você, Alice, sabe disso, a gente já conversou sobre isso. Eu entendo a limitação que foi colocada pelos sindicatos durante o movimento que deu origem ao termo de acordo de greve, em que se pactuou que se alteraria a legislação do tais substituto para que tivéssemos o tais substituto especificamente para as questões de qualificação profissional. Foi isso que ficou pactuado no termo de acordo de greve. Eu entendo que deveríamos ir além da pactuação feita para a qualificação profissional, termos o tais substituto. As questões do afastamento por motivos de saúde, quais sejam físicas ou psicológicas, sem um tais substituto para situações de saúde, eu entendo que é um agravante para as questões de saúde dos técnicos administrativos em educação. Assim como também entendo que o regramento para o docente substituto está equivocado em alguns dos regramentos atuais vigentes. Vou dar um exemplo. Eu tenho um técnico administrativo que é único no seu setor. Se ele tiver um atestado de 60 dias, quando ele retornar, ele vai ter um volume de atividades represadas nesse setor, que se for um cargo muito específico e só tiver ele nesse setor, ou vai ser direcionado para um TAI de outra unidade dar vazão a essa demanda, ou elas vão ficar represadas esperando esse TAI que teve um afastamento por saúde retornar. Retornando, recuperado, ele vai entrar de novo num fluxo de trabalho em que ele terá o que acontece cotidianamente, mais o volume daquilo que ficou represado. Então, eu entendo que a gente deveria ter ido além do tais substituto para a qualificação profissional e devia ter sido incluso a questão do tais substituto para os afastamentos de saúde. Eu sei que isso é complexo de operacionalizar, porque a gente não vai contratar uma pessoa para 2 meses, para 6 meses, porque dificilmente um profissional vai querer assumir uma responsabilidade de trabalho nessa configuração. Mas eu acho que se a gente pensar que o tais substituto para a saúde vem para colaborar, deveria existir pelo menos um período mínimo de 6 meses ou de 8 meses para ver essa atuação conjunta do TAI substituto com o TAI que se afastou por uma situação de saúde ou não, de maneira que a gente ultrapasse esse fluxo, que é quase um círculo vicioso dos afastamentos de algumas situações que a gente tem. Eu também entendo o argumento para não termos o TAI substituto em todas as questões, porque a terceirização é sim uma precarização do serviço público. Mas nesse momento, a gente tem inúmeros cargos que a gente não tem mais o cargo. A gente está com o cargo extinto ou ele está proibido de provimento. Então, de uma certa maneira, a terceirização ela já está posta para que a gente possa dar andamento a essas atividades institucionais que são estabelecidas e que são necessárias na instituição de educação. Então, o meu entendimento é que a gente avançou em relação a termos pactuado tais substituto para os afastamentos de qualificação profissional, mas que eu entendo que a gente precisa ainda analisar melhor a conjuntura e voltar a fazer um diálogo com o MGI sobre a questão do tais substituto para a situação do afastamento para a saúde.
assim como tenho o mesmo entendimento para a questão do docente. O docente que se afasta por 30 dias, quando ele vem, ele tem a carga horária de todo aquele mês. Se ele tem 12 horas semanais e ele se afasta um mês, ele faz 12 horas vezes 4, que ele tem que recuperar depois de um mês de afastamento, quando ele já vai ter as suas 12 semanais que já lhe eram esperadas. Então, os 30 dias para o docente também não é passível na nossa organização, assim como eu entendo que a gente tem que avançar em relação ao TAI substituto. Obrigada. Agora a gente passa para as duas questões finais que são destinadas à candidata Nídia. Bom, essa pergunta a gente já vem conversado, né, enquanto Comissão Interna de Supervisão, sobre a nossa dificuldade de comunicação, principalmente com a equipe. A gente, enquanto Comissão Interna de Supervisão, tem dificuldade em receber os retornos, resposta dos e-mails, a comunicação é bem complicada, a gente fica até numa situação, às vezes, constrangedora, porque são tantas insistências e a gente fica com vergonha até, né? Porque, poxa, mandamos 13 e-mails, ninguém respondeu. Enfim, já conversamos sobre isso, é muito mais relacionado com a sua equipe, né, reitora, do que com a senhora, porque a gente tem essa questão da hierarquia. Uma reitora, eu não me sinto à vontade, nem as minhas colegas, de ficar cobrando a reitora por uma coisa que não compete a ela, né? Compete a uma pessoa que está lá na sua equipe. E muitas coisas acabam sendo dificultosas, penosas, desmotivantes, principalmente por conta dessa falta de comunicação. Então, como a senhora pretende melhorar a comunicação da sua equipe com a Comissão Interna de Supervisão? Como você falou, Alice, a gente já conversou algumas vezes sobre essa questão, e eu acredito que não seja somente a questão da comunicação que está envolvida nesse item. A gente falava há pouco sobre o dimensionamento dos servidores e o número de servidores nas unidades do Instituto Federal Farroupilha. A nossa reitoria, ela tem prevista na tipologia um quantitativo de servidores tais no número de 180. A gente reduziu naquele percentual que eu já referi anteriormente, previsto na portaria 713, para que as nossas unidades tivessem um maior número de técnicos administrativos, a gente reduziu o quantitativo da reitoria para 144. E hoje a gente tem 96 técnicos administrativos na nossa reitoria. É a unidade do IFAR que está mais distante do quantitativo de servidores de todas as unidades do IFAR, considerando a portaria e o teto previsto. Então, eu entendo que nós não temos somente um problema de comunicação, Alice, nós temos um problema de volume de demandas e atividades em relação à condição e à capacidade de atendimento dessas demandas de uma forma mais célere. Então, eu queria somar à questão da comunicação o fato de que nós temos bem menor número de servidores do que precisaríamos ter. Vou dar o exemplo da Diretoria de Gestão de Pessoas. É a Diretoria de Gestão de Pessoas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica que tem o menor quantitativo de servidores técnicos administrativos hoje em atuação. Então, em alguns momentos, a não devolutiva com a velocidade que a gente gostaria, eu acredito que não é um problema de comunicação, é um problema de atendimento de demanda. E o que entendo que a gente precisa fazer é organizar uma estratégia de trabalho em que a gente possa fazer uma análise de priorização de atividades e de demandas para que a gente não tenha essas lacunas temporais que tu referiu em relação ao envio de um e-mail até que ele seja efetivamente respondido e a atenção à demanda da CIS tenha sido atendida.
Então, eu gostaria de, assim como a gente tratou da questão da qualidade de vida e do atendimento e da capacidade laboral dos servidores do IFAR, que ficasse expressa nesse momento em que a gente está conversando sobre futuro, de que também nós temos uma unidade bastante deficiente em condição de trabalho. Eu vi que a Dalva acessou a reunião aqui. A nossa chefia de gabinete hoje tem a Dalva e a Beth, que são técnicas assistentes em administração que trabalham no nosso gabinete, que atende em 11 unidades. São exatamente 2 colegas servidoras. Então, em alguns momentos, o não retorno imediato, ele se dá em virtude do volume de demanda e da capacidade de 2 pessoas atenderem. Temos essa mesma situação na PRDI, na Diretoria de Gestão de Pessoas, na Pró-Reitoria de Administração. Então, nesse momento otimista que nós temos em relação às carreiras, eu entendo que a gente vai poder suprir esse quantitativo de servidores, chegando ao modelo do Instituto Federal Farroupilha para todas as unidades no próximo ano, e, com isso, avançarmos na velocidade do atendimento de demandas. Mas também trazendo para a questão do elencar prioridades e definir quem responde às questões das comissões permanentes da nossa instituição, priorizando algumas atividades que têm demorado um pouco, principalmente alguns GTs e alguns regulamentos que a gente ainda precisa avançar. Você falou da regulamentação da atividade TAI e a qualidade de vida, a gente precisa avançar em relação à aderência dos servidores à regulamentação da atividade TAI. Nós somos pioneiros no IFAR em relação à regulamentação da atividade TAI, somos muito felizes em sermos o primeiro Instituto Federal a avançar nesse item. A Alice trabalhou diretamente nessa atividade, tem feito, inclusive, formação com outras instituições sobre isso, mas hoje a gente tem 32% dos nossos técnicos que aderiram à regulamentação da atividade TAI. E a gente também sabe que isso se dá pela não possibilidade de orquestrar o tempo para o projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, de inovação em relação ao volume de demandas que existem em cada setor onde os nossos técnicos administrativos em educação atuam. Tá certo. Então, obrigada pela resposta. A gente tem a última pergunta, que é sobre a padronização da ação de desenvolvimento em serviço no período do recesso entre Natal e Ano Novo, que também é uma demanda nossa, né, que foi trabalhada bastante no ano passado, e se há possibilidade da gente ter um padrão para que todo ano a gente não precise, né, passar pelas instâncias, que isso já fique regulamentado para todos os anos. Hoje nós temos 3 recessos institucionais. A gente tem o recesso de intervalo entre o primeiro e o segundo semestre, que é uma organização nossa da instituição, sem a compensação daquele período de recesso. Entendemos como uma forma de termos um pouco mais de qualidade de vida entre uma interface de semestres. A gente tem o recesso que é formalizado por meio da portaria do MGI, que traz o período exato em que o servidor público federal pode fazer esse recesso, e traz também no corpo da portaria até que data do mês de maio o servidor precisa compensar esse recesso, caso opte por fazer o recesso nesse período. A gente divide uma semana para um grupo de servidores e outra semana para o outro grupo de servidores. Ainda sobre esse período, gostaria de dizer que eu formalizei uma
solicitação de que a gente analisasse poder ter nesse período 2 horas para formação, de maneira que quem opte precise compensar 6 horas. Eu não me lembro qual foi o servidor ou a servidora que me trouxe, que percebeu numa outra instituição a adoção dessa leitura de utilizar esse tempo também como uma ferramenta e um espaço temporal para formação. E o outro período que a gente até 2018 chamava de horário de verão, e que por força do acompanhamento dos órgãos de controle, a gente não pode mais fazer 6 horas, a gente tem, então, uma portaria do IFAR que estabelece exatamente o período que a gente vai ter para fazer 6 horas e 2 horas em que o servidor faz uma formação em serviço para que possamos ter o turno nesse formato. Para a gente padronizar, Alice, primeiro eu queria trazer uma consideração sobre os nossos calendários acadêmicos. Eu entendo que você falou padronizar no sentido da gente ter no formato de um documento que não seja uma portaria formalizada a cada ano, porque não vai ser possível a gente ter esse período de recesso isonômico e no mesmo período, ele não vai ser padronizado. Então, a gente tem hoje 9 calendários acadêmicos vigentes para o início do ano. Então, a gente vai ter... Eu vou precisar fazer portarias diferentes em virtude desses calendários acadêmicos diferentes para esse intervalo entre o final do segundo semestre de 2024 e o primeiro dia letivo de 2025. Alguns campi vão ter esse período a partir do final de dezembro até 1º de janeiro. Outros vão ter da metade de janeiro até metade de fevereiro. Outros ainda vão avançar praticamente até o final de fevereiro. Então, posso me comprometer com vocês no sentido de pensarmos um documento em que fique, inclusive, estabelecido que teremos diferentes períodos coincidindo com os distintos calendários acadêmicos que teremos até 2026, inevitavelmente, mas que o formato institucional será esse para que a gente evite a ansiedade, a quando é que vai sair a portaria, essas questões que, por vezes, dificultam a organização do servidor. Então, paralelamente à emissão da portaria, entendo que a gente pode construir um documento que estabeleça que o período de recesso entre o final do semestre letivo de um ano e o início letivo do ano seguinte, mesmo que seja no ano seguinte, o final do recesso, a gente deixa estabelecido em um documento que contemple essa distinta organização de calendários acadêmicos que temos nesse momento, que será 9 nesse próximo momento, que acredito que será 5 ainda, 5 calendários diferentes no outro momento, até que chegamos a ter um calendário unificado novamente, quando conseguirmos ajustar todas as situações de calendário acadêmico que temos no período de 2024. O ano civil e o ano acadêmico, ano civil vai ficar num formato atrasado e ano acadêmico não vai ficar dentro do ano civil de 2024. E para concluir a minha fala sobre isso, queria referir a um documento que redigimos essa semana e que encaminhamos hoje para a CIS e CPPD, que chamamos de Carta Compromisso com a Comissão Interna de Supervisão e com a Comissão Permanente de Pessoal Docente, em virtude de que nestes últimos dias eu tenho sido constantemente abordada no sentido de que a instituição seja parceira nos diálogos externos com a questão do cumprimento dos termos pactuados no acordo de greve. Então, trouxe uma carta compromisso para ficar estabelecido num documento formal, esse compromisso com a defesa dos termos, o compromisso com a defesa do diálogo constante com a CIS e a CPPD. Optei por fazer uma única carta, não uma para a CIS e uma para a CPPD, por perceber que as duas comissões convergem com as questões que a gente teve durante o período paredista,
e o principal item de discussão e de pauta comigo tem sido a questão de levar para o Fórum de Gestão de Pessoas, para a Câmara de Gestão de Pessoas, para o Pleno do CONIF, ainda este ano, a importância da gente ter atendidos os termos de compromisso de greve e que o RSC, por exemplo, seja ponto de pauta do projeto de lei e que não fique recuado dos outros itens que estão sendo tramitados conforme havia sido pactuado no termo do acordo de greve. Então, muito obrigada. Essa foi a nossa última pergunta. Gostaria de deixar o espaço 5 minutos aberto para a candidata, então, dar suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de termos esse momento de diálogo solicitado pela Comissão Interna de Supervisão, uma maneira de que possamos tratar especificamente das questões da carreira dos técnicos administrativos em educação, e são muitas as questões que envolvem a carreira dos tais nesse momento em que a gente tem diferentes reorganizações de carreiras pactuadas, em que o cumprimento dessas pactuações é muito importante e que a gente também tem novas formas de organização de trabalho sendo trazidas às instituições e que estamos avançando na construção dessas possibilidades. Então, reiterar o meu compromisso com a categoria, com o diálogo que entendo que tivemos muito mais avançado e aproximado nesse último período, especialmente pós-volta da pandemia. Entendo que nós aprendemos muito com aquele terrível momento pandêmico em relação às formas de estarmos bem no trabalho e estarmos bem enquanto pessoas, e também entendo que no meu plano de gestão, que está à disposição no site de campanha e no Instagram, há ainda um detalhamento maior sobre questões específicas sobre as questões que envolvem vida funcional, condição de trabalho e qualidade de vida dos servidores. Convido-os a conhecer, ler atentamente e reitero que estou à disposição da confiança da comunidade dos técnicos administrativos em educação para o cumprimento de mais um mandato à frente do nosso Instituto Federal Farroupilha. Quero agradecer a CIS, quero agradecer à Comissão Eleitoral do Campo Santa Rosa, que está fazendo a gravação deste momento, a Silvana, enquanto integrante presidente da Comissão Eleitoral Central, por se colocar à disposição para esse momento num horário de intervalo das nossas atividades laborais, de maneira que pudéssemos ter essa agenda tão importante, e dizer que sigo à disposição de todos vocês. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, professora Anídia, por aceitar estar conosco aqui. Obrigada a todos os colegas que ajudaram nesse momento. E então vamos encerrar essa transmissão. Desejar boa sorte para a candidata, agora no final do pleito. Sei que amanhã vai estar aqui em Júlio de Castilhos, vamos conversar presencialmente. Então, boa sorte e às 20 horas a gente se encontra novamente com a candidata Simone. Até mais, gente. Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau. Boa noite.